Muito bem, vamos entrar na presença de Deus. Eu gostaria que você compartilhasse essa oração com o maior número de pessoas que você conhece. Quem sabe você conhece pessoas que tiveram suas casas alagadas, que foram afetadas com as chuvas que nós tivemos aqui em Juiz de Fora. Ou quem sabe você conhece uma pessoa que sofre com vício, porque o mesmo Deus que reconstrói a vida da pessoa que perdeu seus entes queridos, perdeu suas coisas, perdeu sua casa, é o mesmo Deus que reconstrói a vida daquela pessoa que sofre com vício. Então, não importa qual seja a situação, compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você conhece, para que Deus ele possa reconstruir não só a sua vida, como a vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração, tá bom? Então, lembrando que ontem nós falamos que os governadores que eram oposição a Neemias, na época, eles estavam criando calúnias, inventando mentiras e dizendo que Neemias ele queria se rebelar contra o rei. E hoje, aqui no versículo 9, nós iremos falar de algo que acontece também no dia a dia. Diante de uma luta, diante de uma guerra, diante de uma situação adversa, muitas das vezes nós nos cansamos. Nos cansamos, sim. Está escrito que Deus ele fortalece o fraco e que ele dá força ao cansado. Então, ainda que essa pessoa já não tenha mais força para prosseguir, porque não é fácil, muitos desistem, é aí que desistem. Porque você lembra que ontem nós falamos que se a sua fé for definida, se a sua fé for definida de fato, nada vai te abalar? Realmente. Só que vai chegar um ponto que você vai se cansar. Você vai se cansar. E se você não pedir força para que Deus ele te fortaleça, para que ele dê força, para que você possa prosseguir, você vai parar no meio do caminho. Como muitos já pararam no meio do caminho. E você tem que entender isso. É difícil. Se fosse fácil, todos estariam seguindo o caminho de Deus. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Basta você entender que você é totalmente dependente de Deus. E quando eu falo que você é totalmente dependente de Deus, eu também estou falando no fato de você ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, na sua vida. Quem sabe você não se batizou nas águas, quem sabe você ainda não tem o Espírito Santo. É você buscar isso de Deus para que você tenha uma vida transformada de fato. Porque de nada adianta você ter bens e não ter paz. De nada adianta você ter coisas, conquistar coisas e não ter paz. E não saber para onde vai a sua alma. Porque o primeiro passo é você ser fiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas. O segundo passo é você se entregar para Deus de fato. Se entregar para Deus, batizar nas águas, buscar o Espírito Santo, você que não tem. Por que eu estou falando isso? Porque vai chegar uma hora que você vai ficar cansado. E se você não usar as armas que nós temos ao nosso favor, que é a fé, a oração, o propósito, o jejum, a obediência da palavra de Deus, nós iremos nos cansar. Então, eu vou fazer uma oração aqui agora e eu vou orar por essas pessoas que estão cansadas, que desistiram, que por algum momento ou alguma situação elas pararam no meio do caminho. Porque se fosse fácil, todo mundo estaria trilhando esse caminho. Se fosse fácil, todo mundo estaria trilhando esse caminho. Como não é fácil, o Senhor Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo.
Por que ele disse tem de bom ânimo? Porque chegaria um momento que o nosso ânimo ele iria embora. E quem nos daria ânimo? O nosso Senhor. Nós oraríamos para Deus para que Ele nos desse ânimo. Assim como está escrito aqui no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizá-los, dizendo, atemorizá-los. Quem estava procurando atemorizar eles? Aqueles governadores, os que eram a oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução da cidade, que os judeus estavam ali reconstruindo. Eles estavam querendo atemorizar eles, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Quer dizer então o quê? Existem pessoas que são enviadas pelo mal para dizer para você, você começou, você não vai terminar. Você começou na igreja, mas daqui a pouquinho você sai. Daqui a pouquinho isso aí é só fogo de palha, como muitos dizem, isso aí é só fogo de palha. Quando você empreende algo, sempre vem alguém para falar, daqui a pouquinho você para. Ou quem sabe um projeto que você tem, quem sabe a reconstrução da sua casa, do seu relacionamento, ou quem sabe você que está cuidando da sua saúde, quem sabe você começou a ir para academia, começou a correr, começou a fazer algo bom para a sua vida, e as pessoas estão falando, daqui a pouquinho você para, isso aí é só fogo de palha. Mas você tem que pedir para Deus te dar força. Sempre que você estiver empreendendo algo, sempre quando você estiver fazendo algo bom para a sua vida, você tem que falar com Deus, fala, meu Deus, me fortalece, tem misericórdia da minha alma. Fala com Deus, fala, meu Deus, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não mereço estar aqui, mas já que o Senhor me escolheu, já que o Senhor deu a oportunidade de eu estar aqui, me dá força, meu Pai. Porque as pessoas são assim. Você já ouviu aquela frase que as pessoas falam? Todo mundo quer ver você bem. Menos melhor do que eles. Menos melhor do que eles. Não é que as pessoas são más. É que o diabo ele entra na mente das pessoas. Se a pessoa der brecha, ele entra. E ele usa mesmo. Então ele vai usar pessoas para te desanimar, para te afrontar, para falar que você não vai conseguir. Ele vai usar as armas que ele tem. Como eu disse anteriormente, como ele não pode se materializar aqui nesse mundo, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para que você desista. E você tem que fazer como eles. Olha o que eles disseram. Olha o que eles disseram, aqui ainda no versículo 9. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eles pediram para Deus fortalecer as mãos deles. Você se lembra que eu falei que eles reconstruíram os muros de Jerusalém em 52 dias? Porque muita coisa estava destruída, não era só os muros. Ali teria que reconstruir muita coisa. E eles reconstruíram em 52 dias. Mas foi 52 dias de muita luta, muito suor, muito cansaço e muito trabalho duro. O trabalho duro, ele vence qualquer coisa, ele traz o resultado. Ainda que você pense em desistir, porque você é ser humano, como qualquer outra pessoa, mas você não vai desistir. Por quê? Porque você falou com Deus, que você continuou, ainda que você esteja cansado. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou fazendo uma entrega, eu estou cansado, eu já não quero fazer, e vem uma escada muito alta para me subir com a bicicleta, eu vou e continuo. Coloco a bicicleta no ombro e continuo. Por quê? Porque se eu parar ali, eu não vou terminar de fazer a entrega e eu não vou chegar em casa. Entendeu? Eu vou demorar para chegar em casa. Então eu vou demorar para chegar em casa, eu não vou descansar bem, né? Então, ainda cansado, é só continuar. É só continuar. Você tem que tirar força da sua fraqueza, porque você é forte. Diga ao fraco que eu sou forte. Você é forte. E se você é forte, nada vai te parar. Nada vai fazer você desistir. Nada e nem ninguém. Não importa o que aconteceu.
se foi briga no relacionamento, problema no trabalho, problema de saúde, não importa o que aconteceu. O que importa é que se você continuar, se você pedir força para Deus, e se você for fiel a Deus, for fiel, dizimista, ofertante, for uma pessoa que obedece a palavra de Deus de fato, nada e nem ninguém vai te parar. Nada e nem ninguém vai te parar. Entendeu? Por quê? Porque você fechou as brechas. Você fechou as brechas e agora é só seguir em frente. Tá bom? Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por essa pessoa que se encontra fraca, cansada, desanimada. Quem sabe, meu Pai, se ela não estivesse ouvindo essa oração agora, nesse exato momento, ela já teria desistido. Porque hoje ela disse, meu Deus, hoje é meu último dia, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida, meu Pai, eu não aguento mais esse relacionamento, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais, meu Pai. Não muda, as coisas não mudam, mas hoje vai mudar. Porque quando muda de dentro muda o que está fora. Se muda o pensamento, muda o que está fora. Então, meu Pai, entra na mente dessa pessoa. E se você pode, coloca a mão sobre a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal é você que tem colocado pensamento de desistência nela. Sai daí agora, em nome de Jesus. Junta tuas malas agora, em nome de Jesus. Todo mal, todo impedimento, toda fraqueza, todo desânimo, é em nome de Jesus. Espírito da preguiça, é você, Maria Mulando, é você que não deixa ela arrumar a casa, ela arrumar a vida dela. Sai daí agora, em nome de Jesus. Tá tudo uma bagunça porque você tá aí. Em nome de Jesus, seja livre agora. Receba a vitória agora. A partir de hoje você vai ter uma vida de vitória, uma vida de sucesso, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E graças a Deus. Amém? Então essa é a sua fé. Essa tem que ser a sua fé. Desistir? Nunca mais. Nunca mais. Se fosse para desistir, era para desistir daquela vida que nós tínhamos lá atrás. Aquela vida de derrota, aquela vida de vergonha. Essa sim nós deveríamos desistir. Agora aqui não. Na presença de Deus, não. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Eu deixo essa palavra com você. Lê lá. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 9. Entendeu? Eles disseram que eles iriam desistir, que as mãos deles iriam cansar. Eles queriam atemorizar eles, de qualquer forma. Mas eles oraram a Deus e pediram para que Deus fortalecesse a mão deles, fortalecesse eles. E Deus os fortaleceu, tá bom? E Deus vai fortalecer você também. Tá bom? Até amanhã. Deus abençoe.